Ô, Isabelle, na minha vida, pelo menos eu aprendi assim. Vitória tem gols de vitória. Empate tem gols de empate. Comigo não tem essa. Maia, agora é com você. Só vou te falar, esse empate meu tem gols de derrota. Aí tudo bem. Esse empate tem gols de derrota. Pela situação na tabela, faz sentido. Tem gols de quê, Nenê? Peruca. Não, olha só. Desce aqui. Em nome da grandeza do Clube de Regatas Vasco da Gama, Venê está liberado de usar a peruca. Então eu vou usar. Ó, posso ser sincero? Tu foi bem nessa. É verdade. Essa, não. Sabe é verdade. por quê? Hoje foi uma discussão lá na minha academia isso, um vascaíno me zoando. Ah, empatou. Eu falei, gente, olha só, você está apequenando o clube que você torce. Concordo. Porque a partir do momento que você está comemorando o empate com o seu maior rival, você está se apequenando. Não tem essa. E aí cada um tem sua opinião. Mas o meu empate com gols de derrota não demérito ao Vasco. Exato. Eu acho que é questão de tabela. Inclusive, a Fernanda Maia ficou melhor com essa peruca do que eu. Então, parabéns, Fernanda Maia. Eu vou botar a peruca, sabe por quê? Vocês estão brigando aí e eu tive o quê? Vitória com gols de vitória. É verdade. Com um a menos. Empate. Mas Lucas Pedrosa não aceitou, você está corretíssimo. Então, eu vou chamar... Parabéns, Fernanda. De verdade. O Isso é a empate com a postura de um peruca. torcedor e um jornalista sério. Que reconhece a grandeza desse clássico, não é do Vasco, não. É do clássico. Vamos! É isso. Eu saio do Maracanã, meu Deus, vou ter que usar peruca. Aí Não. o cara lá grita, o Vascaíno, peruca amanhã. Não, tá liberado, tá liberado. Olha aqui, ó. Ai, fiquei bem loura. Fiquei bem, eu gosto de ser morena. Eu gosto de ser morena, Alex. Olha aqui, ó. O clássico entre Flamengo e Vasco terminou empatado. Justo. Justo? Resultado E justo. o Venê disse que não. Ou então, eu vou fazer uma perguntinha para cada um e a gente vai começar a análise. Empate justo, Pedrosa? Sim. Empate justo, Venê? Baralho! Ai, gente! Vamos Foi comer. minha reação ontem após o apito final. Olha Isso só. responde muita coisa. Responde. Vamos lá. Venê Casagrande e Lucas Pedrosa. Acho que o grande assunto para o Flamengo é... Pontos pro Flamengo. Perfeito. Isso é um completo desconhecimento do que é a história desse clássico. O Vasco da Gama, nos últimos 3 jogos, e isso não é uma comemoração, só estou falando aqui sobre o equilíbrio, os últimos 3 jogos entre Vasco e Flamengo no Campeonato Brasileiro foram 3 empates. 1-1 no segundo turno do ano passado, 0-0 no começo desse ano e agora 1-1. Todo mundo tratava esse jogo como se o Flamengo fosse massacrar. Eu tive vascaíno me mandando mensagem quinta-feira, quando o Flamengo faz 2 gols em 10 minutos, eu estou com medo do que vai acontecer no domingo. Falei assim, com medo por quê? Com medo por quê? O que eu falei aqui no programa? Esse Flamengo, para mim, olhando elenco, é o melhor dos últimos 5 anos. Desde 2019 eu não vi um elenco melhor do que esse. Talvez seja o melhor elenco da América do Sul e com certeza que tem o maior investimento. Só que o Vasco também é o melhor Vasco dos últimos 5 anos, o que traz um pouco de equilíbrio para esse clássico. Quando você olha a dupla de zaga, o jogo que o Carlos Costa fez ontem, é absurdo o jogo que ele fez. Carlos Cuesta, Robert Renan, que o Vasco perdeu no meio da partida, mas é um cara que sabe jogar esse jogo grande, é qualificado. O jogo que o Barros fez ontem, impressionante. E o Ryan nem se fala. Para mim, ele foi o melhor em campo. Então, quando você olha a partida, primeiro tempo, o Vasco finalizou mais que o Flamengo. Foram 5 finalizações contra 4 do Flamengo. Sendo que 4 das 3 finalizações do Flamengo foi no mesmo lance, o gol do Flamengo. Foi uma bola do Everton Cebolinha na trave, depois o Bruno Henrique faz a finalização e o Léo Jardim dá o rebote e aí o Carrascal faz o primeiro gol, aos 10 minutos. Até ali, o Flamengo controlava a partida, mas nada de amasso, nem perto disso. E depois do gol que o Vasco tomou, o Vasco melhorou no jogo. O Vasco teve uma chance com o Pumita claríssima, que o Rossi consegue fazer a defesa, e depois o próprio Ryan, no escanteio cobrado pelo Coutinho, empata o jogo. Primeiro tempo, para mim, de equilíbrio. E se fosse para colocar alguém ligeiramente melhor, teria sido o Vasco. Para vocês terem uma noção, no jogo inteiro, o Vasco teve 7 escanteios, o Flamengo 3, o que mostra que o Vasco teve volume. Só que no segundo tempo, aí entra toda a discrepância que a gente está falando aqui. Por quê? Primeiro ponto, o Flamengo para mim foi com um time misto, não foi com um time reserva. Só que entra aos 57, depois aos 61. Arrascaeta, Pedro, Samuel Lino e Vinha. 4 jogadores que a gente pode colocar com nível de seleção. Enquanto o Fernando Diniz tem menos opção no banco, já tinha perdido o Robert Renan e o Nuno por lesão no primeiro tempo, precisou fazer essas 2 substituições, e aí ele coloca 10 minutos depois o David e o Matheus França. Durante esses 10 minutos que o Arrascaeta, o Pedro e o Samuelino estavam em campo, o Flamengo amassa o Vasco um pouquinho ali, fica muito mais com a bola e cria oportunidades.
Quando o David e o Matheus França entram no jogo, o Vasco consegue ter uma válvula de escape um pouco melhor. Tanto é que tem uma defesa do Rossi no chute do Matheus França de canhota, que ele pega. Mas o Flamengo bem o Matheus França. Exato, entrou bem. O Flamengo teve uma chance claríssima com o Saul na trave e outra chance claríssima com o Pedro. Em chances claras no segundo tempo, o Flamengo foi melhor que o Vasco. Em controle de jogo, o Flamengo foi melhor que o Vasco. Só que se você for colocar o enredo todo da partida, é um jogo equilibrado, como há muita gente não via. Só que como há muita gente não via, não levando em consideração as últimas partidas, e sim um histórico. Por quê? Repito, 1-1 no segundo turno do ano passado. Esse ano foi 2-1 no Campeonato Carioca, com polêmica do Bruno Henrique, que tinha que ter sido expulso, e o Flamengo ganha o Vasco. E o 0-0 no primeiro turno, em que o Flamengo é melhor, o Léo Jardim faz uma grande partida. Então, o que eu quero dizer, cara, fica aqui um sinal de alerta. Acho que as pessoas têm que se apegar um pouco ao que é o tamanho desse jogo. Pergunta para o Felipe Luiz se ele acha tropeço empatar com o Vasco. O que ele falou ontem na coletiva? Falou que não acha tropeço, que o Vasco melhorou. Vasco-Flamengo é Vasco-Flamengo. Felipe Melo estava assistindo ontem, jogador que passou por Flamengo e tudo mais. Gente, é normal, porque clássico é normal. Agora, em relação a resultado, para quem ficou pior? Para o Flamengo. Porque viu os jogadores, os times que estão disputando com ele o título, chegarem mais perto. Para o Vasco é ruim? É péssimo. O Vasco é o 16º colocado. Só que é um empate que tem que ser valorizado pelo Vasco também estar jogando na casa do adversário. O Maracanã hoje é a casa do Flamengo. É onde o Flamengo joga ali toda vez. Ontem a gente viu um 90-20, um 80-20, um 90-10 praticamente dentro do Maracanã. Então, pro Vasco, o empate tem que ser valorizado. Comemorado, não. Que te permite o Lanterna tirar ponto do líder. E isso acontece. Por exemplo, ontem o Corinthians perdeu para o Sport. A torcida do Corinthians está revoltada, mas o Campeonato Brasileiro é isso. Sobretudo diante de um clássico que é um clássico pesado, Flamengo e Vasco. O Santos é porque me recordei agora. O Santos venceu o São Paulo agora. Ontem, o São Paulo brigando ali para estar por cima. Está na Libertadores. Perdeu pontos para o Corinthians. É isso. E a torcida do Palmeiras o Palmeiras foi vice esse ano e eliminado pro Corinthians. E isso é a máxima do futebol, ainda mais o clássico regional. Ali... Não acho o empate diante do que foi o jogo ontem, diante dos 90 minutos, um absurdo. Eu só acho que o Flamengo esteve mais perto de fazer o segundo gol do que o Vasco da Gama, sobretudo nos minutos finais com a entrada do Pedro. Agora, em relação a poupar ou não, vamos lá. Para mim, o grande problema aconteceu na quinta-feira. Porque se na quinta-feira, diante do Estudiantes, o Flamengo tivesse feito o seu dever de casa, tivesse botado a bola na rede, não tivesse soberba na hora de finalizar, talvez a história seria diferente. Por quê? Se o Flamengo tivesse feito um placar elástico na quinta-feira, talvez um 3-4-0 ou 3-1, 4-1, o que o Felipe Luiz poderia fazer? Nesse jogo contra o Vasco da Gama, poderia botar o time dele, que ele considera titular, o time ideal dele, e na quinta-feira ele poderia, entre aspas, poupar alguns jogadores, preservar alguns jogadores. Ele poderia mudar a estratégia. Então, tudo começou na quinta-feira. E eu concordo com ele. Se a gente parar e analisar, na quinta-feira o jogo acabou meia-noite, até o jogador chegar em casa, tem pouco tempo de recuperação. Então o problema foi na quinta-feira. Agora, diante do Vasco da Gama, a minha crítica na escalação é o seguinte: eu não sou contra poupar um determinado jogador ou outro. O problema é o seguinte: olha quem ele poupou. Ele tirou os 3 atacantes, ou melhor, 3 jogadores do setor ofensivo, que a gente considera hoje titulares absolutos. Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro ao mesmo tempo. Na zaga, ele poupou o Léo Pereira. Aí, na lateral esquerda, existe um debate se o Ayrton Lucas hoje é titular ou não. Mas, o fato é, o Alexandre estava à disposição. Depois de muito tempo ausente, ele estava à disposição. Então, se ele estava à disposição no banco de reservas, eu entendo que o Felipe Luiz o poupou, o preservou. Ele poupou também o De La Cruz. E aí, não é nenhuma crítica. O De La Cruz, a gente sabe que tem que ter aquele gerenciamento de crise. Né? O grande problema não é a quantidade de jogadores que ele poupou. É a forma como ele poupou. Ele poderia ter feito o seguinte, exemplo, ter começado com a Arrascaeta e deixava o Pedro no banco. Aí, no segundo tempo, você tira o Arrascaeta, coloca o Pedro, o Samuel Lino. Ele poderia ter gerenciado melhor, balanceado melhor. Esse é meu ponto, essa é a minha crítica. Eu acho o seguinte, líder do Campeonato Brasileiro não se poupa. A gente aprendeu isso com o Tite na temporada passada, quando ele poupou diante do São Paulo. Para mim, aquele jogo foi emblemático, que o Flamengo era líder na ocasião, ele poupou e acabou acontecendo o que aconteceu. E era bem início do Brasileirão. Então, eu acho que assim, a tomada de decisão foi errada, mas começou errada na quinta-feira, com o desempenho dos jogadores quando eles não colocaram a bola na rede. E agora a pressão aumenta muito mais para essa quinta-feira diante do Estudiantes, embora eu acho que o Flamengo vai passar, mas eu entendo que será uma dificuldade absurda. Agora, em relação ao jogo, quero fazer uma crítica ao Rossi. Não dá o goleiro
do calibre dele, da qualidade dele, ter tanto defeito em saída de bola. Saída de bola, não no momento que ele faz a defesa do Bruno Henrique, mas no lance anterior, 5 segundos antes do Cebolinha chutar a bola na trave, ele sai de soco e ele poderia ter segurado aquela bola ali. Teve uma bola com o pé também, que sai o chute do Saúl na trave, que o Léo Jardim falha também. Por falar em Saúl, eu posso fazer um elogio a esse jogador? Por exemplo, o Pedrosa elegeu o Ryan melhor em campo e eu concordo. Para mim, ele foi o melhor em campo. Agora, se eu fosse pegar o melhor em campo do Flamengo, é o Saúl. O que joga bola muito. O Saúl é um absurdo. E olha que ele nem fez uma grande partida. Mas ele ontem foi crucial para, pelo menos, o Flamengo ter conseguido esse empate. O Flamengo, de maneira geral, não fez um bom jogo. Mas o Saúl, individualmente falando, tomou conta do meio de campo, mostrando novamente que é um baita jogador. Jogar com a Alan, com todo respeito ao Alan, e jogar com o De La Cruz é diferente. Ou com o Jorginho, é muito Agora, muito diferente. Lucas Oliveira entrou muito bem no Vasco. Muito bem. Quando o Robert Renan saiu e entrou o Lucas Oliveira, eu falei, pronto, o Flamengo vai tirar proveito. Porque a gente, assim, o Lucas Oliveira ele não vive um bom momento, mas ele fez uma partidaça. Acho que até no segundo tempo que o Diniz deveria ter tirado ele no intervalo porque ele tomou amarelo. E aí eu falei, pô, já tomou amarelo, vai jogar contra Bruno Henrique, Pedro, Arrascaeta, pode ser que ele tome mais um amarelo e seja expulso. Mas não, mesmo amarelado ele fez um bom jogo. Mas muita calma também, tá? É um bom jogo em 30. Então, vamos deixar ele jogar. Porque eu acho que esse é o grande debate do time que está brigando nessa altura do campeonato, em pleno setembro, entrando em outubro, em 2 competições e de frente, de chapa, com a cara no sol. É complicado. E aí muita gente criticando o Felipe Luiz. E a gente que é torcedor, a gente é resultadista. Se tivesse vencido, é isso aí, que bom, tem que poupar. Aí, como empatou, ou se tivesse perdido, e também vai depender muito do resultado do jogo de Libertadores. Agora, e tem um negócio também, Pedrosa, que eu acho que acontece em todos os times, sobretudo no Flamengo. O Bruno Henrique é ou não é o titular? Alexandro. Só que fisicamente o Alexandro já deu alguns problemas pro Flamengo esse ano. Perfeito. Então o que o Flamengo tem que ter? Cuidado com ele. Quantas vezes o Alexandro saiu com 20 minutos de jogo? Então, por que relacionou? Mas aí eu acho que não aí é uma questão de ele está voltando de lesão. Eu tô Não, ele está relacionado. Eu tô reintegrando ele ao elenco. O Bruno Henrique, eu já acho o seguinte: o Pedro é o titular do Flamengo? Nas últimas 2 semanas, talvez ele seja. Há um mês ele não era. Sim. Porque há um mês o Bruno Henrique era o jogador que jogou as oitavas de final, ida e volta contra o Internacional. E o Bruno Henrique ele é escolhido em vários momentos por conta do estilo de jogo. Por quê? Ele sabe que o Bruno Henrique marca melhor sem a bola do que o Pedro. Por causa de balanço. Despluga da grande área. Então, o Vasco, do Fernando Diniz, que foi o que ele explicou, ele falou assim, qual é a saída de bola do Vasco? Ela é muito bem feita com o Fernando Diniz. Eu preciso de quê? De gente com fôlego, de gente com força lá na frente para poder marcar essa saída de bola. Por que ele bota o Plata? Ele deveria ter poupado o Plata, por exemplo. Se ele estivesse pensando só no jogo da Libertadores, ele poderia colocar o Luiz Araújo. Mas ele bota o Plata porque o Bruno Henrique e o Plata, eles marcam alto, muito melhor do que esses 2 jogadores. O Plata tem uma consciência tática absurda. Então, assim, cara, o que mais me deixa triste, principalmente de alguns flamenguistas, não é o caso do Vene, não é mesmo, é que as pessoas estão tratando como se o Flamengo tivesse um time em reserva e não foi com o time em reserva. E outra, tem um time milionário pra quê? Não, eu concordo. Se não puder trocar as peças, tem um time milionário pra quê? Eu concordo plenamente com isso. Eu concordo plenamente com isso. As pessoas reclamam quando poupam. Mas, gente, olha só, vocês contratam para isso. A minha grande crítica é tirar 3 jogadores, Arrascaeta, Samuel Lino, Pedro, ao mesmo tempo. Eu acho que poderia ter balanceado melhor. O Lino, por exemplo, se você for não entrou bem. O Cebolinha é um grande jogador, tá? Ele é um grande jogador, mas ele não vive uma grande fase. Eu acho que das trocas que foram feitas, é o que mais destoa. Se você for trocar Pedro pro Bruno Henrique, cara, o Bruno Henrique é quase um titular do Flamengo. Claro. O Carrascal, apesar de ser bem inferior ao Arrascaeta, porque o Arrascaeta é o melhor jogador do Brasil, ele fez gol. O Carrascal correspondeu dentro de campo. Perfeito. Agora, o Cebolinha e o Lino, aí eu concordo. E tá aí, você viu nesse momento as palavras da galera do SBT Esportes Rio com o Vene Casagrande, Lucas Pedrosa e Fernandinha Maia analisando esse jogo, o clássico dos milhões, Flamengo 1, Vasco da Gama, também 1 no Maracanã. O gol marcado pelo Flamengo foi por Jorge Carrascal, enquanto o Vasco, Ryan, empatou a partida, um jogo que o Pedrosa resumiu muito bem. Equilíbrio puro. Foi um jogo muito equilibrado e, assim, eu acho que o resultado de empate não foi o melhor para ambas as equipes, mas foi o mais justo. Você gostou da apresentação da sua equipe, do Flamengo, do Vasco? Quero saber
a sua opinião relacionado a tudo isso. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, cara, falta muito pouco. Olha só, falta muito pouco, faltam apenas 700 para a gente alcançar essa marca tão importante para o nosso canal. E eu conto muito com a sua moral para a gente alcançar o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui, valeu, tamo junto! E é nóis! Fui!